Na Palestina, do final do século XIX, os muçulmanos estão vivendo em paz com os cristãos e uma minoria judaica, sob o domínio turco. Após a Primeira Guerra Mundial, o país passa ao domínio britânico. Começa a receber milhares de sobreviventes dos primeiros pogroms russos, que depois do genocídio nazista, vêm procurando um refúgio onde possam estar a salvo de novas perseguições. A consequência disso é a imigração maciça para os países árabes, o que causa revolta, reprimida pela autoridade britânica. Em 1947, esperando terminar com a violência e o conflito, as Nações Unidas decidem pela partilha do país, criando um Estado judeu e um palestino. Os árabes rejeitam a partilha. Segue-se uma guerra vencida pelos judeus e 800 mil palestinos vão para o exílio. Nasce o Estado de Israel, uma terra de imigrantes. Nos anos 50, ele se torna um Estado moderno dentro dos moldes ocidentais. Enquanto isso, os palestinos amontoados em suas tendas nos campos de refugiados esperam pelo dia em que poderão voltar. Um campo de refugiados palestinos na Cisjordânia no fim dos anos 50. O que era temporário tornou-se permanente. Barracas substituem as tendas, mas a memória persiste. Cada alameda leva o nome de uma cidade perdida. As Nações Unidas fornecem a escola. Assim, devido à consciência intranquila da comunidade internacional, os palestinos se tornam o primeiro povo árabe totalmente alfabetizado. Yasser Arafat, estudante no Cairo. Nascido em Jerusalém, Arafat não é um exilado nem um produto dos campos. Em 1953, Arafat é o presidente da União dos Estudantes Palestinos. Falam de liberdade e de retorno. Discutem os meios para atingir seus fins. Em 1958, é um engenheiro no Kuwait e forma a primeira unidade de luta palestina. Uma organização clandestina, o Fatah. Nasser. O líder egípcio nacionaliza o Canal de Suez em 1956, desafiando Israel, França e Inglaterra. Neste momento, para os palestinos e árabes em geral, ele é um símbolo de liberdade, progresso e unidade. Em janeiro de 1964, Nasser sugere que os chefes de Estado da Liga Árabe estabeleçam uma organização pela libertação da Palestina. Ben Bella, da Argélia, Aref, do Iraque, e Ben Saud, da Arábia Saudita, Bourguiba, da Tunísia, Hussein, da Jordânia. Todos garantem a Organização pela Libertação da Palestina, a OLP. Os palestinos financiam a OLP, que terá um parlamento e um exército, e um presidente. Ahmad Shukeri, advogado e diplomata, um palestino próximo de Nasser, estabelece o código da OLP e seu lema: União, Mobilização, Libertação. Libération, c'est émancipation de notre pays et la destruction d'Israël comme État. Est-ce que, d'après vous, les possibilités de discussion avec Israël sont nulles? Et cette possibilité n'existe pas. Il n'y a pas une possibilité pour négociation ou discussion avec Israël. Jamais. A doutrina da OLP se baseará neste princípio, a recusa de partilhar. A doutrina é adotada por todos os países árabes. Eles se recusam a reconhecer Israel, que agora já existe há 15 anos,
e tem uma população de 2,5 milhões de habitantes. Os palestinos somam também 2,5 milhões espalhados por todo o Oriente Médio. Em Israel, eles são cidadãos. Na Jordânia, é oferecida a naturalização. Em todos os outros lugares, eles têm o status de refugiados. Não têm o direito de retornar. Alguns tentam cruzar a fronteira ilegalmente para voltar a seus lares. Tais infiltrações gradualmente se tornam organizadas pela Fatah, expedições armadas, ataques, emboscadas, represálias com assaltos impiedosos e sangrentos. Uma outra fonte de tensão é o poderio militar do Egito, com seus conselheiros e armamentos soviéticos, causa de preocupação para o Ocidente, assim como para Israel. Ao mesmo tempo, o ministro israelense para Relações Estrangeiras leva em conta os investimentos ocidentais para deliberar sobre o assunto, defendendo Israel. L'agression nous entoure de tous côtés. Plusieurs pays arabes se sont obligés à donner expression à une attitude hostile. Cependant, c'est Nasser qui dirige et organise cette agression qui pèse si lourdement sur notre région et sur le monde entier. C'est lui qui annonce publiquement que l'heure est venue de détruire notre pays, qui est le dernier espoir d'un peuple qui, depuis plus de 3000 ans, joue un rôle historique dans l'élaboration de la civilisation mondiale. C'est dans la pleine conscience de la gravité de cette heure que nous affrontons avec la sympathie ardente de l'opinion publique mondiale les épreuves qui nous attendent. Manhã de 5 de junho de 1967. Os israelenses atacam. Em 3 horas, a Força Aérea Egípcia havia sido aniquilada. A Jordânia e a Síria se envolvem na luta. Mas em 6 dias já está tudo terminado. Uma vitória relâmpago que fascina o Ocidente. 25 mil mortos do lado árabe. Só 700 israelenses mortos. Um triunfo para Israel. Para os árabes, tristeza e humilhação. No espaço de 6 dias, Israel ocupou grandes áreas territoriais. Gaza, Cisjordânia, o Sinai, as colinas de Golã. A bandeira israelense tremula sobre os prédios públicos por toda a parte. O maior dos símbolos, o Muro das Lamentações, na parte árabe de Jerusalém, está agora em mãos israelenses. O ministro da Defesa, Moshe Dayan, e Yitzhak Rabin, chefe do Estado-Maior, devolvem as ruínas do Templo de Salomão a Israel. E os tratores levam embora tudo o que havia dividido a cidade em duas. 20 anos após a partilha que originou o país. 18 anos depois de suas primeiras conquistas. Israel tem agora um território 4 vezes maior que o original estabelecido pela ONU. Os territórios ocupados compreendem Gaza e a Cisjordânia. As regiões onde a ONU havia planejado criar um Estado árabe habitado por 1 milhão de palestinos. As colinas de Golã, um território sírio de valor estratégico, do qual se pode controlar localidades israelenses na Galileia e a estrada de Damasco. O Sinai, no Egito, um deserto que é o lar de umas poucas tribos beduínas, mais rico em petróleo. As Nações Unidas votam com unanimidade por uma retirada israelense dos territórios ocupados. É a Resolução 242, a qual até hoje oferece a base legal a todos os planos de paz entre árabes e israelenses. Impreciso e ambíguo em seu texto, ela jamais foi implementada. Outros 250 mil refugiados fogem através do Rio Jordão, cujas pontes foram destruídas durante as lutas. Estão fugindo para a Jordânia, guiados pelo medo da ocupação israelense e, às vezes, guiados à força, principalmente porque perderam tudo na guerra.
tiens à affirmer de la façon la plus catégorique qu'Israël n'a expulsé personne. Sont partis de leur plein gré. Des réfugiés qui, sachant qu'ils pourraient continuer à recevoir de l'assistance en Transjordanie, préféraient se trouver parmi les leurs. Si nous les avions empêchés de partir, on nous aurait sans doute accusés de restreindre leur liberté de mouvement. Tudo tem de começar de novo, assim como há 20 anos. É preciso passar tudo a limpo. E criar condições de vida. Para depois pensar no Estado da Palestina. From the morning till we close down, a stream of people come, one after the other. De volta aos lares, as telhas vão sendo limpas. Casas expropriadas ou destruídas. Estradas são construídas. Às vezes, por razões de segurança, cidades inteiras são demolidas e colônias se instalam no seu lugar. بين الأرض والسماء. في خيم؟ اه. يعني تترك البلد؟ لا ما بترك، لازم أبقى في وطني ولو ما فيش شيء. Israel é uma democracia, mas nos territórios ocupados de Gaza e da Cisjordânia, a população palestina é posta sob jurisdição militar. Privada de seus direitos cívicos e sujeita à rotina das inspeções de segurança. Humilhação, greves como protesto. Os primeiros toques de recolher. O início de um círculo vicioso. Logo os palestinos estão praticando ações de resistência, atacando prédios, matando soldados. Nos primeiros 2 anos, há 2.000 prisões. Quase todos os presos são encarcerados sem julgamento. Para muitos, a prisão torna-se uma escola, um local onde grupos clandestinos se formam. Então, as primeiras greves de fome. A luta armada dos nacionalistas argelinos e vietnamitas é tomada como modelo. E Yasser Arafat torna-se líder da OLP. We wait and wait for a long time. From 48 till now. Waiting for the United Nations. But nothing had been done, except more refugees. So, we think that the only way is to carry our arms and to fight. You see, we are aiming to establish our Arabic Palestinian states, as I told you, in which Muslims, Jews, and Christians can live in peace, friendship, and justice. A democratic state. And what will be the boundaries of the state you want to establish? The original boundaries, from the sea to the river. Do mar ao Jordão. O antigo território da Palestina está agora inteiramente ocupado por Israel. Segundo a lógica de Arafat,
deveria haver um só Estado para todos, judeus e palestinos, sem exceção. Arafat insiste em rejeitar a noção de divisão. E para alcançar tal sonho, as pessoas nos campos se preparam para a luta armada. Fatah, Frente Popular, Frente Democrática. Até as crianças são treinadas para a luta armada, destinadas a se tornar fedaim. Darão suas vidas pela causa. E vão também causar mortes. Civis ou militares, em todo o lugar os israelenses pagam o preço de sua vitória. Cartas-bombas e bombas em cinemas, em praças de mercado, em todos os locais públicos. Em 1970, Golda Meir torna-se primeira-ministra. Apesar de ser conhecida como a avó de Israel, ela dispõe do maior orçamento militar do mundo, 20% do produto interno bruto. שני הילדים שלי, הבן והבת, נולדו בארץ. אני מעולם לא הסכמתי לקנות להם צעצוע שיש לזה איזה קשר למלחמה. לא רובה ולא אקדח ולא טנק, אף פעם. מפני שרציתי להאמין שכאשר ילדים שלי יגדלו, כבר לא תהיינה מלחמות בעולם. טעיתי. והילדים שלי גדלו כאן, ומגיל צעיר מאוד הם היו במאבקים. הם היו בגיל צעיר מאוד, היו בהגנה, להגן על היישוב העברי בארץ. כך היה לנו, הייתה מלחמת העולם. אחר כך היה לנו מאבק עם הבריטים. אחר כך הייתה מלחמת השחרור. אחר כך הייתה מלחמת סיני. זה היה בניגוד לרצוננו, למחשבתנו, לחלומות שלנו. ואני רוצה להגיד רק דבר אחד. אשרנו שבמדינה הזאת יהודים יכולים להגן על חייהם. Para ela não existe o povo palestino. Existem apenas inimigos que devem ser eliminados. Israel vinga seus mortos com fúria 100 vezes maior, atacando os fedaim em qualquer lugar onde se encontrem. George Habash, fundador da Frente Popular pela Libertação da Palestina, nacionalista e marxista, é radicalmente contra qualquer acordo. Determinado a evitar que o rei Hussein da Jordânia negocie com os Estados Unidos, em setembro de 1970, ele inventa o sequestro aéreo. E como os reféns são ocidentais, os palestinos aparecem pela primeira vez nas capas dos jornais. Não há casualidades. Mas o rei Hussein da Jordânia percebe a mensagem. Em 17 de setembro, ele lança uma violenta ofensiva contra sua própria capital, Amman. Há poucas imagens dos dias do Setembro Negro, que deixou pelo menos 3.000 mortos entre os fedaim. Nos territórios ocupados, os palestinos estão colados a seus rádios. Nasser morre. As notícias são de catástrofe na Jordânia. É um setembro negro para os palestinos. A OLP foi golpeada selvagemmente. Seu protetor egípcio se foi, e o programa de libertação, mais uma vez, parece ter sido adiado.
Com Arafat, 50 mil palestinos deixam a Jordânia, primeiro rumo a Damasco e depois para o Líbano, onde o Estado é fraco demais para os controlar. Desata-se uma onda de terrorismo. A primeira vítima é o primeiro-ministro jordaniano, Vaz Vital, assassinado para vingar os fedaim mortos em Amman. Depois é o Ocidente que deve espiar seu apoio a Israel. Ataques ocorrem na Holanda, Itália e Alemanha. Setembro de 1972. Atletas israelenses nos Jogos Olímpicos em Munique são presos como reféns. Os esquecidos terroristas palestinos são agora reconhecidos no mundo todo. O capuz, o mundo inteiro tem medo. Os alemães atacam. Os fedaíns são assassinados. Os atletas são assassinados. Vem a público uma declaração triunfante assinada pelo até então desconhecido nome de Setembro Negro, reivindicando o atentado. A declaração é publicada em Beirute. O Líbano é um país pequeno que serve de lar para 600 mil palestinos. Palestinos armados guardam a entrada dos campos, do lado de fora dos escritórios da OLP. There is no organization called Black September within the frame of the PLO. We believe that Black September is a legitimate child of the September massacre in Jordan. September is a state of mind amongst the Palestinians. The Palestinians have been frustrated for the last 20 years. The world has not listened to them. They have been living in caves, in tents, under the worst conditions, under the worst situation that a human being can live. They have appealed to the United Nations. They have asked the whole world to understand their cause, to give them back their rights, to send them back to their homes. But nobody listened to them. So it is normal to have such phenomena amongst the Palestinians. No ano seguinte, Kamal Nasser é assassinado. Aqui, em Beirute, por um comando israelense. Os habitantes da escuridão, em ambos os lados, utilizam-se de suas armas costumeiras. O Mossad explode carros, envia cartas-bomba, ataca bases no Líbano e representações da OLP em todo o mundo. Hassan Kanafrani. Abu Youssef Najjar, Kalmal Adwan, Wael Zvati, Mahmoud al-Mishari, uma geração de líderes da OLP dizimada pelo Mossad. Yom Kippur, o dia do perdão. Os egípcios atravessam o canal de Suez e 800 tanques sírios avançam sobre as colinas de Golan. Reservistas israelenses correm para o fronte, mas já é tarde demais. 3 semanas depois, graças ao auxílio militar norte-americano, os árabes são derrotados. Israel vence de novo, mas desta vez pagou um preço maior, 2.500 mortos. Para Anwar el-Sadat, a derrota é virtual. Ele atirou Israel no luto e na dúvida, livrando-se da humilhação da Guerra dos 6 Dias. Agora será capaz de negociar a paz numa posição de força. Em Israel, o terror faz parte do dia a dia. Em Maalot, uma pequena cidade de fronteira habitada por imigrantes, um grupo de crianças é tomado como refém de um comando libanês. O exército israelense recusa a chantagem e ataca.
Os fedaíns são assassinados, algumas das crianças junto com eles. A OLP não condena o sequestro. Há crianças morrendo também em Beirute, nos ataques do Mossad. O comitê executivo da OLP funciona como um governo. Ao lado de Arafat está Abu Yad, o vice-líder do Fatah. Considerado pelo Mossad o responsável pela operação de Munique. Assim como outros, ele progrediu. Agora diz que seria melhor mudar de estratégia, fazendo com que a luta armada abrisse caminho para uma luta política. Depois de 27 anos de silêncio forçado, um palestino pode finalmente discursar nas Nações Unidas. Os árabes têm o petróleo como arma. Uma arma que força o Ocidente à negociação para ouvir o que os palestinos têm a dizer. سيادة الرئيس، إنني كثائر من أجل الحرية. إنني ثائر من أجل الحرية. وأعرف كثيرين من الجالسين في هذه القاعة كانوا في مثل المواقع النضالية التي أقاتل منها الآن، واستطاعوا من خلال نضالهم أن يحولوا أحلامهم إلى حقائق. إنهم شركائي في الأمل والحلم. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يديه. لا تسقط الغصن الأخضر من يديه. لا تسقط الغصن الأخضر من يديه. Em nenhum momento de seu discurso, ele menciona o nome de Israel.